Nossa, eu queria tal coisa, mas nunca deu. Tá, mas será que não deu? Ou será que foi você que foi negligente com seu sonho? Portanto, a construção disso é uma jornada, é uma caminhada. E construindo isso, tijolinho por tijolinho, né, elevando o nosso nível de consciência, elevando o nosso entendimento sobre os nossos próprios erros, a gente consegue se antecipar a esses erros e consegue melhorar. Toda vez que nós vamos decidir, nós vamos ancorar o nosso ponto de referência, ele vai estar alicerçado em algum valor. Digamos que você seja convidado para fazer uma viagem e você diz não. Esse sentimento de arrependimento vai fazer com que na próxima vez talvez a tua decisão seja diferente. Quem determina teu ponto de referência tem que ser a sua situação financeira e não o que está disponível no mercado. Suponha que você esteja comprando um computador. Eu vou dar um exemplo de computador porque todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que comprar um computador, né? Ou já cogitamos comprar um computador, porque se tu está me escutando, ou um computador ou um celular, obviamente, você está utilizando para isso. Então, vamos usar o exemplo do computador. Quando tu vai comprar o computador, tu não vai simplesmente olhar e dizer assim, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais, 1.000 reais. 1.000 reais hoje em dia eu acho que tu não compra computador nenhum, mas enfim. Tu não vai simplesmente olhar o preço daquilo ali para que tu consiga determinar se tu vai comprar ou não, né? Há diversos outros atributos que você vai pesquisar e há outros aspectos que tu vai levar em consideração para dizer se aquele preço é adequado ou não, para fazer aquela avaliação em relação àquele preço. Da mesma forma, quando você avalia o seu salário, você não olha só para o número do seu salário. Ah, eu ganho 10, 15, 20, 5, 2, 1. Tu não vai olhar só para o número absoluto, né? Você vai tentar contextualizar aquilo para avaliar se aquele salário é um salário baixo, é um salário intermediário, um salário alto, enfim, para definir se aqui qual é o padrão que tu vai dizer daquilo ali, né? Qual é o nível que tu vai classificar, como que tu vai classificar, isso que eu queria chegar, como que tu vai classificar aquilo ali. Sobre o que eu estou falando diretamente? Que sempre que nós avaliamos o preço de algo ou quando nós avaliamos valores, nós nunca vamos fazer uma avaliação absoluta. Sempre vai existir uma avaliação relativa. Ou seja, o valor que nós olhamos, coisas, produtos, serviços, renda, sempre vai ser subjetivo e nunca vai ser absoluto. É por isso que 100 reais não é 100 reais, porque 100 reais, para Jéssica, há 14 anos atrás, eu olhava e dizia assim, eu tô rica. Tinha uma representação muito grande dentro da minha renda, que na época era 400 reais. Hoje, se eu olhar para os mesmos 100 reais em termos absoluto, relativamente ele não tem o mesmo impacto na minha vida. Então, 100 reais não é 100 reais. Mas por que que nós temos essa subjetividade ao avaliar preço das coisas e ao avaliar nossa própria renda? O que determina essa subjetividade, né? E além do que determina a nossa subjetividade, o que avaliar de forma subjetiva altera os nossos próprios padrões de comportamento e faz, por vezes, com que nós tomemos decisões que não sejam as mais corretas, mais racionais, principalmente quando a gente está falando de consumo. Então, este é o tema do podcast de hoje, o nosso 78º podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro, né? Mais que finanças já está aí na sua maturidade, digamos assim. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um novo episódio. E esse episódio em especial, eu decidi gravar esse episódio porque eu estava lendo alguns artigos sobre um dos assuntos que eu vou tratar aqui hoje, que é a ilusão do dinheiro. E dentro dessa busca pelo assunto ilusão de dinheiro, eu identifiquei esse artigo que é uma revisão. Ela tenta juntar todos os componentes de todas as pesquisas realizadas no tema e tenta compilar tudo isso para que ela consiga nos explicar, olha, você faz uma valoração de forma subjetiva por causa desses 5 motivos. Então, como
tá muito bem estruturado esses motivos e eu acho que gera uma clareza muito grande para o nosso processo de tomada de decisão. Eu decidi gravar esse episódio, porque no momento que a gente entende, né, essas variáveis que influenciam nessa subjetividade, a gente consegue entender melhor as nossas decisões, inclusive os nossos impulsos, inclusive por vezes desencadear disso uma compulsão ou mesmo simplesmente uma decisão irracional, que muitas vezes está relacionada com o impulso. Então, compreender isso de uma forma sistemática, como esse artigo colocou, eu acho que nos auxilia muito para que a gente consiga melhorar o nosso processo de tomada de decisão, tanto em relação a consumo quanto em relação à valoração de renda, valoração de despesas, enfim, para que a gente consiga ir desenvolvendo ao longo do tempo um olhar mais realista do dinheiro e não tão subjetivo. Embora a subjetividade ela seja importante para nossa tomada de decisão, já fiz episódio aqui também, né, falando sobre razão e emoção, qual mais importante, e mostrando que nós temos que ponderar as duas coisas, razão e emoção, elas precisam andar juntas para que a gente tome boas decisões. Então, embora a gente tenha que fazer esse equilíbrio, quando nós somos suscetíveis a muitas variáveis que levam a decisões irracionais, a gente tem que, ligar um alerta para melhorar esse processo de tomada de decisão, porque daí ela não vai ser só uma decisão emocional, mas ela também vai ser uma decisão que vai levar em considerações esse automatismo de uma forma que tu nem percebe, que tu só replica aquele comportamento, né? Então, quando a gente consegue compreender essas 5 variáveis que fazem com que nossa atribuição de valor ela seja muito subjetiva, nós percebemos o motivo pelo qual a gente acaba tomando decisões ruins. E se a gente consegue ter essa percepção, a gente melhora a nossa tomada de decisão. Então, o objetivo do episódio de hoje é justamente esse, trazer os 5 aspectos que alteram a nossa percepção de valor, fazendo com que a nossa percepção de valor ela seja muito mais subjetiva do que absoluta. E aí, em cada um dos aspectos, eu vou trazendo por que aquilo ali é arriscado para a tua tomada de decisão. E eu acho muito interessante isso, né? Nós estávamos comprando um carro, a gente ficou com o mesmo carro durante 7 anos, né? E ao longo desse período, dentro da nossa organização financeira, a gente tinha um caixa 2 direcionado para isso. O Gui sempre foi construindo ele muito mais empolgado com essa construção do que eu, porque eu realmente não dou muita bola para essas coisas. Tem que ser um carro seguro, confortável, que me leve para onde eu quero, mas eu não tenho mais nenhum tipo de exigência, assim. E o Gui gosta de carro, gosta de tecnologia, essas coisas todas. E aí, dentro dessa construção, né, de tornar as decisões muito mais racionais, a gente foi ponderando justamente os pontos que eu vou conversar aqui hoje e o quanto isso hoje em dia faz com que nós tomemos melhores decisões, sabe? Hoje mesmo de manhã, eu perguntei pro Gui, tu tá feliz? E ele disse, não, tô feliz. E tô feliz, inclusive, porque... Mas ele é assim, né? A felicidade dele é equilibrada. Ele nunca é muito eufórico, nem muito triste. Ele é um cara equilibrado. Por isso que eu digo que nós nos completamos muito, porque eu sou sempre 8 ou 80 e ele é o cara equilibrado. Então, a gente consegue se ajudar muito nesse sentido. E aí, nesse sentido, o Gui disse, eu fiquei muito feliz porque eu consegui tomar essa decisão de uma forma bem racional. Ele tinha interesse em outros carros, só que eu coloquei um teto, obviamente, né, para que a gente pudesse fazer essa troca. Então, tinha um valor ali que seria o valor destinado para essa troca, e dentro deste valor destinado para a troca, algumas outras opções que ele tinha, podia desencadear lá na frente algum outro tipo de complicação, no sentido de manutenção mais cara, e algumas coisas nesse sentido, né? Tanto de manutenção, quanto de consumo de combustível e tal. E aí, ele fez uma escolha, essa escolha foi muito mais dele do que eu, né? Eu, obviamente, disse, gostei, por mim tá tudo certo. Não, porque nosso compromisso com a escolha de carro é assim, eu tenho que não achar terrível. Se eu não achei terrível, tá bom. Porque a palavra principal é a dele, porque é ele que gosta do negócio. Então, dentro desse processo, né, ele olhou e disse, eu fiquei muito feliz porque eu consegui tomar essa decisão racional. Dentro do que nós tínhamos pré-estabelecido de recurso para direcionar para isso, nós tínhamos outras opções, só que essas outras opções podiam desencadear lá na frente alguns compromissos a mais.
Portanto, eu optei por um carro hoje que o custo-benefício dele para o que nós estamos dispostos a investir em carro vai fazer mais sentido. Então, fiquei feliz que trocamos, que tem a tecnologia que eu queria, enfim, mas que não, e que não vai afetar algumas questões do nosso orçamento que a gente tem, né, os nossos pacotinhos destinados para cada coisa. E isso, né, esse nível de consciência da decisão, ele não aconteceu da noite para o dia. Tanto é que a gente ficou 7 anos com o mesmo carro. E antes de nós sermos casados, o Gui trocava de carro todos os anos, porque ele gosta de trocar de carro, é uma coisa que ele curte e tal, e ele trocava de carro todos os anos. Então ele levou 7 anos para trocar de carro. Durante esses 7 anos ele foi fazendo caixa 2 para que conseguisse, né? Isso, obviamente, dentro do nosso planejamento, mas para que fosse realizado essa troca. Então, durante 7 anos não foi feito troca. E quando a troca aconteceu, ela foi uma troca consciente. E esse nível de consciência, ele foi conquistado porque nós olhamos para essas questões, porque nós olhamos para esses aspectos que, olha, a gente sabe que nós somos suscetíveis a cometer esse erro, aquele outro erro, aquele outro erro. Bom, se a gente tem como prever os erros que a gente teria que cometer, eu consigo me antecipar a esses erros para melhorar meu processo de tomada de decisão. E é o que a gente faz nas nossas vidas, e é o que a gente faz, que a gente fez agora nessa troca de carro, né? Então, todos esses conhecimentos que eu vou trazendo em relação ao processo de tomada de decisão e consumo, eles são imprescindíveis para que você, assim como nós, e assim como eu consegui com o Gui, construa consciência de consumo, construa uma tomada de decisão mais assertiva, coerente com os objetivos que tu estabelece para a tua vida. Porque o que acontece muitas vezes é que, se não houver isso, e conosco já aconteceu em outros momentos, quando nós trocamos esse último carro que nós estávamos, há 7 anos atrás, a decisão ela não foi tão consciente como a que nós tivemos hoje. Naquele momento, nós cometemos alguns erros que hoje nós não cometeríamos, justamente pela essa elevação do nível de consciência. Portanto, a construção disso é uma jornada, é uma caminhada. E construindo isso, tijolinho por tijolinho, né, elevando o nosso nível de consciência, elevando o nosso entendimento sobre os nossos próprios erros, a gente consegue se antecipar a esses erros e consegue melhorar. Então, o objetivo desse podcast é trazer essa clareza, principalmente em decisões de consumos, sejam elas pequenas ou grandes. Estou dando o exemplo do carro porque foi o que aconteceu agora, mas independente de ser pequena ou grande, mas que você desenvolva esse nível de consciência para que você melhore seu processo de tomada de decisão e, com isso, você consiga caminhar na direção dos teus objetivos. Porque senão sempre há aquela frustração, né? Nossa, eu queria tal coisa, mas nunca deu. Tá, mas será que não deu? Ou será que foi você que foi negligente com seu sonho, né? Será que você foi negligente não só com seu sonho, mas com a meta que você estabeleceu para você mesmo? Então, a gente tem uma meta de investimento de longo prazo. Eu não posso ser negligente com essa minha meta. Ah, mas eu quero trocar de carro. Essa troca de carro ela não pode influenciar essa outra meta de longo prazo. Então, as coisas elas têm que ir caminhando juntas, mas cada uma no seu quadrado, digamos assim, e dentro do seu quadrado nós respeitarmos isso. E isso faz com que a gente não se sinta frustrado. Então, esses conhecimentos ajudam muito nesse processo. Contextualização completa feita, vamos conhecer os 5 fatores principais que levam a essa distorção na avaliação dos preços das coisas, que é uma distorção que vai fazer com que a gente avalie muito subjetivamente e influenciado por todas essas coisas. A primeira coisa é a nossa percepção. O que acontece? Há 2 pontos relevantes em termos da nossa percepção. E a primeira delas eu já comentei aqui em vários episódios, mas sempre que a gente fala de preço e consumo, nós precisamos considerar que este erro existe. Que erro é esse? É o ponto de referência, é a ancoragem. Sempre quando você vai olhar, né, e desenvolver essa tua capacidade de percepção em relação ao preço de alguma coisa, você nunca vai fazer de forma absoluta.
Mais uma vez, é por isso que é um dos motivos de que R$ 100 não é R$ 100. Porque tu não vai avaliar os R$ 100 redondo. Tu vai fazer sempre comparações. Digamos que nem eu comentei, né, sobre a minha renda. R$ 100 de 14 anos atrás era muito, R$ 100 de hoje não é. Então, isso se chama ancoragem. Toda vez que nós vamos decidir, nós vamos ancorar o nosso ponto de referência, ele vai estar alicerçado em algum valor. Se você vai comprar o computador que nós iniciamos falando, digamos que você estabelece um orçamento na tua cabeça que tu vai gastar R$ 3.500 num computador, tá? Tu já tem uma âncora na tua cabeça. Então, qualquer valor, essa tua expectativa, gastar 3.500. Qualquer valor acima disso tá saindo do que tu tinha da expectativa. Qualquer valor abaixo disso, tu vai ficar feliz como se tivesse feito um baita negócio. E como que tu chegou a determinar este valor? Qual é a forma normal que as pessoas chegam a valores e é um erro que cometem e esse erro faz com que meta os pés pelas mãos? Essa determinação dos 3.500, a maior parte das pessoas vai fazer o quê? Vai olhar os produtos, né, que tem no mercado e vai definir o que seria bom para ela. Depois a gente vai falar dos aspectos afetivos relacionados a isso. Mas ela vai olhar o que seria bom para ela e ver o preço dessas coisas. E aí ela vai tentar adequar o orçamento dela, que é aquele consumo, ao que ela quer. Só que muitas vezes ela não faz isso de modo planejado e de longo prazo. Por exemplo, o computador custa 3.500, eu não tenho esse dinheiro. Ok, eu vou me preparar para comprar. Não, o que a pessoa faz? Ela vai lá e compra o computador por 3.500, mesmo que ela não tenha condições de comprar, porque aquilo ali foi o que ela determinou que ela queria. Voltando ao exemplo do carro, porque daí vai ficar bem claro isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente estabelece esses pontos de referência, na maior parte das vezes, as pessoas não estabelecem com base na sua estrutura orçamentária, na sua situação financeira. Elas estabelecem a partir do que, dentro do que tem disponível no mercado, elas gostariam de ter. Então, digamos assim, uma das... Digamos que o sonho... Vou dar um exemplo maior, assim, né? Digamos que eu quisesse ter um... Não sei o nome das caminhonetes, é que eu gosto mais de caminhonete do que gosto de carro, né? A gente comprou um carro. Mas, sei lá, digamos que meu sonho fosse ter agora uma caminhonete da Land Rover, que deve custar, sei lá, uns R$ 300.000. Eu poderia olhar para isso, né, e dizer assim, eu quero uma Land Rover. E não olhar para a minha estrutura financeira, meus objetivos, meus planos, minha proporção do quanto que eu quero que o dinheiro represente do meu patrimônio. E aí isso poderia fazer com que eu comprometesse toda a minha situação financeira para que eu pudesse comprar Land Rover. Isso parece meio utópico, mas é isso que a maior parte das pessoas fazem. Elas focam no bem que elas querem comprar e a vida financeira que se ferre. A vida financeira que, depois a gente dá um jeito, mas eu quero comprar aquilo. E aí o ponto de referência do preço dela não é a sua condição, mas é o que ela quer. E aí ela vai comprar mesmo que a sua condição não permita. E isso é um grande problema quando a gente fala de ponto de referência. Porque o ponto de referência, nesse caso, ele fica deslocado da condição financeira da pessoa. E esse deslocamento faz com que a pessoa tome uma decisão completamente incoerente com a realidade dela. Voltando ao computador, é essa pessoa não olhar para quanto eu tenho de dinheiro disponível para disponibilizar para comprar um computador, digamos R$ 2.000. Aí tá, eu tenho R$ 2.000. Aí tu vai para as lojas, o que eu consigo comprar com os R$ 2.000 que eu tenho? Aí tu vai para as lojas e tu vai avaliar. Aí tu pode chegar nessa avaliação e dizer assim, bom, mas com esses R$ 2.000 que eu tenho e o que tem de disponível, não atende a minha necessidade operacional. Exemplo,
Hoje eu não edito mais os vídeos, né? Esses vídeos, por exemplo, eu não edito mais, o Samir que edita e que faz um trabalho maravilhoso, porque ele tá sempre disponível, sempre querendo fazer uma coisa melhor que a outra. Então, tudo que vocês verem de vídeo que eu produzo, quem faz é o Samir. Mas no início não era assim, eu não tinha o Samir e eu mesma fazia as edições. E eu tinha que ter um computador que atendesse essa minha demanda operacional, porque sem um computador que tivesse capacidade de processar esses vídeos, eu não conseguiria fazer a operação. Então, digamos que essa compra desse computador, ela pudesse estar além das minhas condições financeiras. O que eu teria que fazer? Bom, com R$ 2.000 eu não consigo um computador que atenda a minha demanda financeira. Então eu vou me organizar, eu vou esperar um pouco mais de tempo para que eu consiga comprar o computador que esteja dentro do meu orçamento. Só que como o de hoje não é adequado para minha operação, eu vou esperar um pouco mais para que eu consiga comprar um lá na frente que atenda a minha necessidade e que também seja coerente com o meu orçamento. Então tu teria que dar mais prazo para comprar aquilo que seria adequado para ti. Percebe a diferença dos pontos de referência? Por um lado, o meu ponto de referência está sendo o que eu gostaria de ter, o meu desejo de comprar, o que vai me colocar em maus lençóis financeiros. Por outro lado, o meu ponto de referência está sendo a minha própria situação financeira e o que dentro da minha situação financeira cabe naquele momento. Dentro das minhas metas, dentro da minha organização, cabe naquele momento. Se não couber exatamente o que é necessário do ponto de vista operacional, eu tenho que me reorganizar, esperar um pouco mais de tempo para daí sim ir lá comprar. Então, eu sugiro que você sempre vá por este lado. Quem determina teu ponto de referência tem que ser a sua situação financeira e não o que está disponível no mercado. Mas se o que estiver disponível no mercado não atende a tua necessidade, alonga o tempo, mas nunca prejudica a tua situação financeira. O que nós fizemos com o carro foi que eu não queria de forma alguma que o carro prejudicasse o nosso longo prazo, que o carro prejudicasse a nossa construção de investimentos. Então a gente levou mais tempo, né? Principalmente porque a gente tinha outros investimentos que eram prioritários. Nós tínhamos, além dos de longo prazo, nós levamos mais tempo para fazer a mesma troca e ainda mesmo levando mais tempo, a gente optou por uma coisa de uma forma muito mais racional, que não fosse prejudicar o resto do orçamento que a gente tem montado. Então foi uma decisão extremamente racional nessa construção. Mas por quê? Porque o nosso ponto de referência foram as nossas metas e não o que tinha simplesmente disponível no mercado. E dentro do que tinha disponível no mercado, para que a gente também conseguisse equilibrar um pouquinho isso, nós alongamos o tempo que nós fizemos essa troca. Então, sempre você tem que pensar nisso, porque não adianta, é incontestável, você sempre vai ter um ponto de referência. Você não vai tomar nunca uma decisão sem ter um ponto de referência. Só que você precisa ser estratégico na escolha desse ponto de referência. Porque se você escolher este ponto de referência de forma inadequada, você vai tomar uma decisão ruim, certo? Então, assim, ponto de referência para mim é um negócio muito importante, porque é uma das bases, né, inclusive da teoria, da teoria do prospecto, que é a base das finanças comportamentais, foi são 3 pilares, né, da teoria da perspectiva, e a primeira é justamente o ponto de referência, nos mostrando de que não existe decisão sem ponto de referência. Em qualquer coisa, sabe? Desde o tipo assim, ó, aquela pessoa é boa ou ruim? Tu vai partir de um ponto de referência. Aquela pessoa é querida ou é chata? Tu vai partir de um ponto de referência. O que é querido pra ti? O que é chato? Então sempre, 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 sempre vai existir um ponto de referência que você vai levar em consideração para que você consiga fazer essa atribuição. E com o consumo não é diferente. Então a gente tem que ser estratégicos para escolher. E além de ser estratégico para escolher, a gente tem que estar alerta, né? Porque as empresas, elas também condicionam o nosso olhar do ponto de referência. Tu vai pegar alguma coisa que diz assim, antes era tanto, agora é X. Tipo, antes era o computador. Antes era 13.500, agora é R$ 3.000. Tu vai olhar e dizer assim, nossa, tô fazendo um baita negócio, tô comprando com R$ 500 de desconto. Daqui a pouco é só uma ilusão mesmo da construção
da forma com que aquele preço foi apresentado para você. E isso distorce um pouquinho a tua percepção, distorce um pouquinho a tua avaliação e a tua subjetividade em relação a isso. Então, ponto de referência, cuidado, porque ele sempre vai existir. E aí você precisa exercitar a sua capacidade de escolher pontos de referência estratégicos, como a tua própria situação financeira, para que tu consiga fazer consumos mais racionais, certo? Ainda dentro desse primeiro quesito de percepção, há vários outros vieses, né, que alteram a tua percepção de valor subjetivo de produtos. Tem algumas coisas que são muito interessantes, assim. Por exemplo, vale presente. Quando tu ganha um vale presente, a tua percepção de valor é menor. Se eu te der 100 reais ou um vale presente de 100 reais, tu vai perceber o vale presente como um valor subjetivo menor do que os 100 reais. Ou se eu te der um vale presente ou um presente em si, a tua percepção de valor em relação ao vale presente vai ser menor. Por quê? Porque tem uma questão afetiva, né? O que é um vale presente? Inclusive, sobre isso, todas as pessoas, mas boa parte das pessoas que casam, elas pedem dinheiro, né? Eu acho isso horrível. Por quê? Mas eu não, olha, eu vou dizer, né? Daqui a pouco você como é que é? Vou sofrer um cancelamento, porque eu ando muito polêmica nesses podcasts. O podcast que eu gravei, o último podcast, eu fui vários assuntos polêmicos. Agora eu tô mais uma polêmica. Jéssica, vai ficar estampado lá. Jéssica diz que acha terrível as pessoas pedirem dinheiro nos casamentos. Enfim, cada um faz o que quiser da vida. Eu não gosto. Por quê? Exatamente por causa desse aspecto, sabe? Eu e o Gui, quando a gente casou, a gente fez questão de quem quisesse nos presentear com algo, que fosse com presente. Por quê? Exatamente pela percepção de valor. Como eu sei que vale presente não vale muita coisa do ponto de vista subjetivo, porque a pessoa não tem nenhum vínculo com aquilo, sabe? É só mais um vale presente. É como se fosse um objeto, não tem carinho, não tem afeto, não tem vínculo emocional. Então, eu achava muito ruim pedir dinheiro, porque não acho que não acho que é o ímpeto de um casamento, sabe? Quando tu faz um casamento, e eu até nem queria casar, né? Assim, com festa e não sei o que, não sei o que. Mas o Gui queria muito, minha família queria muito, a gente casou. E aí, no momento que nós decidimos casar, eu disse, não, eu não abro mão de que não quero que seja dinheiro. Porque eu quero poder olhar para as coisas e eu quero lembrar quem me deu aquilo, sabe? Eu quero olhar e dizer assim, nossa, isso aqui quem me deu foi fulano, isso aqui quem me deu foi ciclano. E até hoje eu sei o que as pessoas me deram, sabe? Eu sei, esse prato aqui foi a minha Dinda que deu, isso aqui foi a tia do Guilherme que deu, isso aqui foi a minha outra tia que deu. Eu sei o que cada um deu e eu gosto disso, porque parece que a pessoa, de alguma forma, ela empregou uma energia para te dar alguma coisa que ela julgasse legal para ti. E isso gera aquela sensação de afeto, né? Então, isso mostra e prova o quanto realmente isso de valor subjetivo faz com que nossa percepção de valor seja alterada. Pessoas que vão ganhar só vale presente, a percepção de valor vai ser menor do que ela ganhar uma coisa que realmente tem esse vínculo afetivo. E aí a percepção de valor vai ser menor. E aí tu percebe uma coisa, né? Que a nossa percepção de valor em relação a preço de coisas e em relação às coisas, ela não vai influenciar apenas a nossa decisão de comprar ou não, mas também quando nós recebemos presentes ou quando nós recebemos nosso próprio salário ou nossos próprios ganhos, também aquilo gera um tipo de informação. E que tipo de informação está gerando, né? Então, achei interessante a gente refletir por esse ponto. E o vale presente, definitivamente, a percepção de valor é menor. Assim como o que eu já falei várias vezes, né? Em relação à compra com cartão de crédito. A tua percepção em relação à dor do pagamento com cartão de crédito é menor. Então, tu gasta mais com cartão de crédito. Porque também envolve a tua percepção em relação àquele contexto. Dinheiro pequeno ou dinheiro grande. Pensa assim, tu tem 50 reais na carteira. Ou agora tu tem uma nota de 200 reais. Qual nota tu vai ter mais dificuldade de gastar? A de 50 ou a de 200?
Se tu é muito jovem, tu não andou com dinheiro na carteira, né? Quem tem a minha idade, em algum momento andou com dinheiro na carteira. Hoje em dia eu também não ando mais. Mas em algum momento a gente andou com dinheiro na carteira. E sério, assim, quando tu tem o dinheiro redondinho, ai, dói gastar aquele dinheiro, sabe? E aí, naquela época, nem tinha nota de 200. Hoje tem a nota de 200, né? Mas dói gastar aquele dinheiro. Agora, se tu tem a nota de 20, de 10, de 2, dói menos. Então, até o quanto tu vai gastar vai ser alterado pela tua percepção. Se a tua percepção em relação à nota de 200 é que, nossa, dói gastar 200, tu não vai gastar tanto. Agora, se tu tiver uma nota de 5, de 2, de 10, tu vai gastar mais. Então, eu acho muito interessante, assim, que esses aspectos, eles não influenciam apenas a tua decisão de compra, mas também como que tu avalia as outras coisas, né? E como que tu toma decisão e como tu sente as outras coisas, como gastar dinheiro, como receber presente, como todo esse contexto. Uma outra coisa interessante em relação à percepção é a ordem, né? Quando tu olha, por exemplo, um cartaz de um preço, de alguma promoção ou qualquer coisa desse sentido, tu sempre vai ler da esquerda para a direita, sempre, né? Você vai ler daqui para cá ou daqui para cá. Isso é meio condicional assim da nossa cabeça. E aí o que acontece é que tu não percebe tanto os valores da direita, te chama mais atenção os valores da esquerda. E isso é um dos motivos também que potencializa. Inclusive, já fiz um episódio aqui do porquê que a gente compra mais as coisas quando tem R$19,90, por exemplo. E esse é um dos motivos que contribui para isso também, porque tu vai olhar o R$19,90. O 90 tu nem viu, sabe? Tu vai olhar só pro 19, e aí o 19 é o 1 na frente, e 1 é melhor que 20. Então, tu vai preferir o R$19,90 do que o R$20. Vai te induzir a comprar mais. Então, essa questão de percepção, ela altera muito a nossa decisão de compra, a nossa avaliação subjetiva. E tem um ponto dentro desse primeiro quesito que me chama muita atenção, que se chama ilusão do dinheiro. O que é a ilusão do dinheiro? É o fato de tu desconsiderar o valor real das coisas e levar em consideração só o valor nominal. O que eu quero dizer com isso? Digamos que tu vai viajar para os Estados Unidos, tá? E tu vai ter que trocar, fazer câmbio. E aí o teu dinheiro aqui no Brasil vale menos. Então, vamos colocar no redondo, né? A cada R$5 tu vai ter $1. Agora, se tu fores viajar para a Argentina, tu vai trocar por um volume maior. Nem sei quanto que tá a cotação agora do peso argentino. Mas na minha época, que eu ia muito tempo atrás, não era nem na Argentina, né? Eu morava numa cidade que é próxima a Livramento, que é fronteira com o Uruguai. E aí ali a gente consegue, ali na fronteira tem vários free shops, né? E naquela época era meio que 1 por 10, assim, tipo R$1 era 10 pesos uruguaios. Argentina eu não sei quanto é. Não lembro, assim, de cabeça. Só que o que eu quero dizer com isso, né? Quando tu vai para os Estados Unidos, tu tem a ilusão que tu tá mais pobre. Quando tu vai para a Argentina ou para o Uruguai, tu tem a sensação que tu tá mais rico, mesmo o montante de dinheiro sendo o mesmo. Por quê? Tu vai para os Estados Unidos ou para a Europa, o teu dinheiro diminui subjetivamente. Quando você vai para a Argentina ou para o Uruguai, o teu dinheiro aumenta, porque tu vai trocar por muito mais. Então tu vai ficar lá com um monte de dinheiro na mão, sabe? E isso faz com que tu gaste mais na Argentina e no Uruguai, porque tu tem a sensação que, nossa, agora eu tenho um monte de dinheiro, do que quando tu vai para os Estados Unidos e para a Europa. Vários estudos provaram essa ilusão do dinheiro, inclusive nas viagens, por causa dessa questão de que a gente não considera o valor absoluto ali do dinheiro, né? Toda essa subjetividade da percepção altera a forma com que nós vamos determinar se aquilo ali é bom ou ruim, caro ou barato. Tanto é que tem um velho ditado de viagens que diz, né, que, olha, quem converte não se diverte. Meu pai sempre disse isso também. Mas, na verdade, mesmo que nós não percebamos, há uma alteração em relação às nossas percepções. E quando a gente vai para os Estados Unidos e para a Europa, a gente se sente mais pobre. Quando a gente vai para a Argentina e para o Uruguai, a gente se sente mais rico. E isso, por vezes, faz com que a gente gaste mais. Então, é interessante, assim, ver como a gente tem ilusão em relação ao dinheiro.
Outra ilusão em relação a dinheiro, né? Nessa troca de carro que a gente fez, a gente comprou o nosso carro há 7 anos atrás. E agora a gente entregou ele por um valor superior ao valor que a gente comprou lá atrás. Só que será que o valor do carro aumentou? Não é o preço, não é o nosso poder de compra que diminui? Isso é inflação. E isso é uma grande ilusão do dinheiro. Não é que o carro tenha aumentado de valor, não é que o patrimônio ele tenha se agregado. É que o dinheiro de 7 anos atrás comprava mais coisas do que o dinheiro de hoje. Hoje, para comprar a mesma coisa, o mesmo carro, eu preciso de um volume de dinheiro maior. E isso faz com que nós percebamos que o nosso poder de compra diminuiu. Se eu olhar só para o valor absoluto, eu vou dizer assim, na verdade o carro se valorizou. Não, não se valorizou. Foi o nosso dinheiro que perdeu o valor. Então existe... As pessoas que não se derem conta disso vão cair nessa ilusão de desconsiderar a inflação, achando que realmente o carro valorizou, quando na verdade o carro não valorizou. Então percebe como essa ilusão do dinheiro, ela vai se apresentando em várias áreas, seja numa viagem, seja numa troca de um carro, seja no nosso dia a dia com alimentação, quanto que tu conseguia comprar de coisas num supermercado há 10 anos atrás. O que você consegue comprar no supermercado hoje? Provavelmente, com o mesmo montante absoluto, você compre menos hoje. E aí tu tem certas ilusões em relação a isso, né? Porque tu olha só o valor absoluto, quando na verdade houve a inflação e a gente precisa... Tu olha, não, na verdade, não o valor, nesse caso, não o valor absoluto, né? O valor relativo do que tu tá comprando. Quando na verdade existiu aí uma inflação. E a gente precisa olhar também o valor real e não só o valor subjetivo da compra. Então, tudo isso vai gerando essas oscilações nas nossas percepções, desde ponto de referência, desde como que é escrito os R$19,99, se tem inflação, se não tem inflação, se eu estou lendo da direita para a esquerda, se é com cartão de crédito, se não é, se é com dinheiro ou não. Tudo isso altera a nossa percepção. Então você tem que entender que o seu processo de tomada de decisão, seja comprando, seja avaliando a quantidade de dinheiro, ou seja vendendo por vezes, vai ser alterado pela sua percepção. E todos esses pontos que eu trouxe alteram a percepção. E aí uma proteção, principalmente por ponto de referência, é você saber escolher pontos de referências adequados que te direcionem para a tua melhor escolha, certo? Então, esse é o primeiro item, que tem vários aspectos dentro de cada item, né? Mas esse é o primeiro item, que é a percepção. O segundo item é a inferência. Então, pensa só, num consumo. Teu primeiro movimento é ter uma percepção geral. O teu segundo movimento é fazer inferências. Ou seja, tua cabeça começa a pensar naqueles assuntos. Quais são os tipos de inferência que você faz? Você vai olhar o preço de alguma coisa. E aí você vai ver os atributos daquilo, né? Qual é a experiência que tu vai ter na compra, qual é a qualidade, né? A credibilidade que aquele produto tem. Então, por exemplo, a gente tem uma distorção muito grande em relação a isso na hora que a gente vai comprar alguma coisa e que a gente olha as coisas mais caras e acha que são de melhor qualidade. Eu tô fazendo uma inferência. Será que realmente são de maior qualidade? Ou é porque simplesmente eu estou fazendo uma inferência daquele contexto? Eu estou inferindo que coisas mais caras são melhores. Mas será que são melhores mesmo? Na maior parte das vezes, se fosse só racional, sim. Por quê? Uma coisa, ela é mais cara porque ela tem um custo maior para ser produzido, para ser entregue. E se tem um custo maior na produção, esse custo precisa estar inerente ao preço, né? E aí, dentro dessa construção de custo, aquilo obviamente vai sair mais caro. Mas o que a gente percebe é que muitas coisas, por vezes, não têm um custo atrelado muito alto, e mesmo assim são muito mais caras do que um mesmo produto numa roupagem diferente. E aí a gente diz que só por aquele produto estar naquela roupagem diferente vale pagar aquele preço, quando na verdade tu tá pagando a mesma coisa.
Um exemplo muito, muito simples disso. Vai no supermercado e compra água mineral. Tem uma água lá que eu nem sei o nome, não sei o que lá. Não sei o nome da água. Mas custa R$ 24 um litro de água, sabe? Por quê? Porque a roupagem dela é diferente, mas o produto é o mesmo, é água, vai matar tua sede igual. Qualquer compra que tu faça daquele negócio ali, tu tá cometendo uma completa decisão emocional. Porque não é uma necessidade tu comprar uma garrafa de R$ 24 só por causa da roupagem dela, se o teu negócio é beber a água que tá ali dentro. Né? Tu tá com sede, beba água, independente da roupagem dessa água. Aquilo ali tem toda uma conotação emocional, uma conotação de status, que se for adquirida, não é por causa da água, porque a qualidade da água vai ser a mesma, entendeu? Embora, estrategicamente, como negócio, isso é muito interessante, inclusive, de nós nos inspirarmos, caso sejamos empresários, caso você seja empresário, né? Por quê? Porque isso nos dá uma baita reflexão, assim, no sentido de, olha, se eu mudar a roupagem, eu posso vender a mesma coisa, só que com um valor agregado que faça com que aquele produto se torne mais caro. Então eu agrego valor e com isso eu cobro mais. Vai comer um petit gâteau num restaurante, tu vai pagar muito mais do que tu comprar um brownie num boteco da esquina. Então, nada mais é do que um bolinho, um brownie com sorvete. Aí, se tu comprar o brownie separado e o sorvete separado, tu vai pagar menos. Se tu comprar os dois juntos, tu vai pagar, sei lá, R$ 19 num petit gâteau. Que talvez, eu falei brownie, né? Mas o petit gâteau é aquele bolinho que tu corta assim e sai aquela caldinha, que não é tão fácil de fazer em casa, inclusive. Já testei e sempre passa. Mas o que é interessante a gente perceber sobre isso, né? Que a gente faz inferências, só que por vezes a nossa inferência tá errada. No caso da água, eu posso inferir que aquela água tem maior qualidade por causa que a roupagem dela é diferente? Não, porque é água. Aí com outros produtos, claro que vai ter algumas outras características que vão fazer com que a qualidade realmente seja diferente. Mas quando não for, nós temos que ter esse alerta ligado. Opa, eu tô pagando por água, gente. É água, não é nada mais, sabe? Se a gente tivesse esse como se fosse um mosquitinho, assim, uma coisinha nos dizendo assim, ó, cuidado, tu tá pagando por água, pode ser que a gente tome melhores decisões e não caia nessas ilusões, né? Nessas inferências erradas. Outras coisas que podem também levar à inferência, garantia. Quando tu vai comprar um carro, hoje é só exemplo de carro, né? Mas quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, e tu vê a concessionária oferecendo 10 anos de garantia, 10 anos é até muito, né? Mas sei lá, 5 anos de garantia. Tu vai fazer uma inferência em relação àquilo. Se a concessionária está me oferecendo 5 anos de garantia, significa que ela confia no produto dela. Então eu vou comprar. Tu fez uma inferência que alterou a tua percepção subjetiva de valor do negócio e tu foi lá e comprou. A gente na Plano A, por exemplo, a gente faz uma coisa que altera a inferência do cliente. Ele chega aqui e todos os contabilidades, eles fazem tempo de carência. A gente não tem tempo de carência. Tu chega, tu fica o tempo que tu quiser e tu vai embora quando tu quiseres. Por que que a gente faz isso? Para mostrar que nós confiamos no nosso trabalho. E que se você quiser sair, você é livre para sair. Mas nós confiamos tanto no nosso trabalho que a gente não vai colocar amarras para que tu fique aqui obrigado. Porque há uma tendência, e o nosso turnover de cliente é super baixo, de que você realmente fique conosco por causa da qualidade que a gente entrega. Então, da mesma forma que a concessionária confia no que ela está entregando, nós confiamos no que nós estamos entregando, então nós julgamos que não há necessidade de querer trancar o cliente por causa disso. Porque nós realmente vamos fazer com que ele queira ficar aqui pelo valor que nós entregamos. E não porque a gente botou uma cláusula lá que ele tem 6 meses de carência, entendeu? Isso faz com que o cliente vá criando inferências, assim como no carro, assim como na contabilidade, assim como em várias outras áreas. E isso aumenta a percepção de valor. Para nós, como clientes, nos colocando agora na posição de cliente, isso faz com que a gente crie confiança. E essa confiança faz com que a gente compre mais.
Pro lado da empresa, isso também faz com que a empresa ganhe mais. Então percebe que, dependendo de como as coisas são apresentadas, vai alterar a inferência que você vai fazer. E ao alterar a inferência que vai fazer com que talvez você tenha mais confiança e compre mais. Aí esse é um ponto de cuidado. Bom, se eu inferir qualidade, seja por causa desses aspectos que eu comentei, seja por causa da marca, né? Nike, Adidas, tudo é maravilhosa. Será que é tudo maravilhoso? Sim. Será que não vale a pena a gente se questionar? É só por causa da força da marca que a gente acha que ela tem qualidade? Porque essa é a questão, né? Quando a gente faz inferências, uma outra inferência que a gente poderia fazer, o produto veio da China, então o produto é ruim. Tá, mas será que tudo que vem da China é ruim? Entendeu? Então, essas inferências que a gente vai fazendo altera a nossa percepção de valor das coisas e ou agiliza o nosso consumo ou faz com que a gente não compre. Quando a gente entende que a gente faz essas inferências, qual é a estratégia aqui? É a gente entender que infere e tentar olhar com realidade. Vou dar um exemplo em relação à água, porque vai ficar bem fácil na estratégia que tu vai ter que implementar para corrigir as tuas inferências. Eu estou com sede? Tu tá lá, comprando água, tá? Eu tô com sede? Tô. Eu quero status? Não. Então não tem motivo nenhum para te comprar uma água que custa R$ 24, né? Se a água custa 4, por que tu vai pagar 24? Aí tu pode dizer assim, não, mas eu quero status. Pra quê? Pra que tu quer status? Tu vai te tornar melhor ou pior, com mais qualidade ou com menos qualidade, porque tu tá tomando uma água que custa R$ 24. O valor que tu tem que mostrar é a tua qualidade intelectual, tua qualidade produtiva, tua qualidade, né? Embora, obviamente, a gente tem que se apresentar adequadamente, mas não é uma garrafa de água de R$ 24 que vai fazer com que você seja mais ou menos qualificado. Portanto, não faz sentido o consumo. Então, eu entendi que inferir qualidade, inferir experiência, inferir todas essas coisas alteram a minha compra e aí eu tento racionalizar essa compra para não cair nesses dilemas, digamos assim. Então, inferência é um outro ponto. Outra coisa que é inquestionável, né, que influencia o nosso processo de tomada de decisão de consumo, além da percepção e da inferência, é os aspectos afetivos. É como que eu tô me sentindo, se eu estou me sentindo bem, se eu gosto, se eu não gosto daquela marca, se eu tô excitado e feliz, se eu tô com minha autoestima baixa, se eu tenho um vínculo afetivo com aquele produto ou não, se eu tô sentindo arrependimento, por exemplo. Digamos que você seja convidado para fazer uma viagem e você diz não. Você vai ter aquele arrependimento. Nossa, devia ter ido, que droga, não fui. Esse sentimento de arrependimento vai fazer com que na próxima vez talvez a tua decisão seja diferente. E aí tu daqui a pouco aceita comprar ou aceita fazer a viagem, mesmo que não seja coerente com a tua situação, porque você se sentiu arrependido da última. Sentimento de culpa, né? Quando a gente compra alguma coisa e sente culpa por ter comprado, ou não compra alguma coisa e sente culpa por não ter comprado, que aí vai mais uma vez ao encontro dessa questão da viagem. Todas essas questões afetivas, elas alteram a nossa percepção de valor das coisas. E esses aspectos afetivos, eles são alterados, inclusive, a partir da forma com que nos é apresentado as coisas, tipo promoção, cupom de descontos, planos, tudo isso gera excitação. Nossa, eu tô fazendo um baita negócio, vou comprar. E esse tô fazendo um baita negócio, vou comprar, faz com que tu alterou a tua percepção e tu, por vezes, possa tomar decisões mais rápidas, influenciadas pela tua excitação. Inclusive, sobre isso é um ponto bem importante. Deixa eu trazer e compartilhar com você uma questão que nós discutimos muito na mentoria e que eu acho que é importante ressaltar. Muitos dos meus mentorados dessa turma têm elevado nível de extroversão, que é um dos traços de personalidade. Se você não viu, tem aqui no podcast um episódio que eu falo sobre os traços de personalidade. E um desses traços é a extroversão.
E a extroversão é justamente essa excitação. São pessoas que elas são mais agitadas, no sentido de mais extrovertidas, mais comunicativas, que gostam de estar com pessoas e tal. Esse senso de disposição leva a essas pessoas a justamente nesse aspecto afetivo avaliarem os consumos de uma forma muito positiva, sabe? E aí essa extroversão leva a um excesso de compras. Então, pessoas extrovertidas, pessoas que têm, né, esse traço de personalidade, têm um maior risco de apresentar compra compulsiva e impulsividade. E isso está muito em decorrência dessa excitação emocional. Então, cuidado, assim, porque esse aspecto afetivo altera a tua decisão de compra e altera a tua percepção. Porque tu tá tão eufórico, tão animado, tão disposto, tão, nossa, que legal fazer isso, não sei o que, não sei o que a partir desta euforia você compra ainda mais no piloto automático, sem pensar, sem refletir, sem analisar. Então, nós temos que cuidar muito do nosso estado emocional, porque o nosso estado emocional altera a nossa percepção subjetiva dos preços das coisas. E ao alterar a nossa percepção subjetiva do preço das coisas, faz nós agirmos de uma forma inconsequente, irracional e tudo isso. Então, esse aspecto é bem interessante. Outro ponto afetivo que eu comentei, mas comentei por cima, e eu acho que é importante a gente olhar, é sentimentos negativos também, tipo baixa autoestima. Quando tu tem uma baixa autoestima, a tua atribuição de valor ao consumo, ela fica amplificada. Então, por exemplo, assim, ó, eu tô me sentindo mal, tá? Minha baixa autoestima. Mas se eu comprar aquele blazer, eu vou me sentir melhor. Então, a atribuição de valor que eu faço por blazer fica amplificada. E aí eu compro, não olhando o preço. Daqui a pouco, digamos que esse blazer, vou dar um valor muito aleatório, tá? Muito ilusório, que eu não pagaria isso, não hoje, né? Também a gente tem que ser coerente com os pontos de referência, vai que eu, sei lá, ganha fortunas. É muito difícil também eu gastar isso num blazer, mas enfim, a gente nunca pode dizer nunca, né? Depois eu bato na língua. Mas, tipo, digamos que o blazer custe 10 mil reais, que hoje em dia eu olho um blazer de 10 mil e eu digo assim, que loucura, né? Tem que ser doido da cabeça pra comprar um blazer de 10 mil reais, mas daqui a pouco a pessoa tem 1 bilhão, 10 mil reais não é nada. Ponto de referência mais uma vez. Mas só pra gente refletir sobre esse aspecto. Digamos que custe 10 mil reais. Mas eu tô com percepção muito baixa de autoestima, eu tô me sentindo mal e tal. Aí eu chego lá, e aí a vendedora bota o blazer em mim e diz, nossa, como tu tá linda, maravilhosa, mudou até teu semblante, caiu tão bem, você ficou tão elegante, parará, 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 parará. A pessoa que já tá afetada emocionalmente, aquilo bate como uma super... Ah, que linda que eu estou! E aí a pessoa compra aquilo por uma percepção subjetiva muito distorcida do valor. Porque ela não tá levando em consideração os 10 mil reais do blazer, que é o preço, né? Tipo, será que realmente vale 10 mil reais? Ela tá pagando os 10 mil reais por essa construção emocional que foi feita. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções. Como que nós estamos e a partir dessa percepção, como que eu consumo. Porque os aspectos afetivos alteram a nossa percepção de valor das coisas. Mais uma vez, estamos no terceiro. Já falamos sobre percepção, já falamos sobre as questões de inferência e agora eu já falei sobre as questões afetivas. Quais são os outros dois aspectos que alteram essa nossa perspectiva? Memória e quanto da informação está disponível. Memória, vamos começar pela memória. O que é memória, né? Memória é o que a gente lembra. E o que nós lembramos altera a nossa percepção de valor. Veja só. Também tem um outro episódio aqui. Hoje eu tô demais falando de outros episódios, né? Mas tem um outro episódio aqui que eu falo um pouco mais sobre essa questão do eu experiencial e o eu recordativo, que é como que a nossa memória vai guardando informações e como que nós usamos essas informações para tomar decisão. E falando de uma forma completamente resumida, nós nunca vamos conseguir
gravar tudo que acontece na nossa vida. É impossível nós gravarmos tudo que acontece na nossa vida. E manter essa memória completa, sabe? A nossa memória, ela nunca vai ser um somatório. Ela é sempre um desvio dos nossos picos de emoção e exatamente o momento final, o que nós estamos vivendo agora. Portanto, nessa disfunção de memória, a nossa percepção em relação aos preços, a nossa percepção em relação ao consumo, ela tá sempre distorcida. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu te perguntar, e isso foi feito num experimento, digamos que tu tenha saído do mercado agora, e eu te perguntar, quanto que tu pagou nessa massa? O que eles mostram é que uma minoria consegue dizer quanto que pagou na massa. Mas se eu perguntar quanto que deu o mercado, tu consegue me dizer. O que isso nos mostra? Que a nossa memória, ela não vai registrar tudo. Ela vai sempre levar em consideração alguns pontos específicos. E esses pontos específicos podem fazer com que essa tua fraca memória faça com que tu tome decisões não tão legais assim em relação ao consumo. Porque tu nunca vai lembrar exatamente dos preços das coisas. E não que a gente tenha que, nossa, agora eu tenho que ficar guardando na memória tudo o preço das coisas, sabe? Mas é tentar ir construindo referenciais realistas. Porque como a memória distorce, por vezes pode ser que nessa distorção da memória você não leve em consideração referências adequadas para o próximo consumo. E aí você olha, por exemplo, um preço de um blazer de 10 mil reais e você acha que é coerente, quando na verdade a última vez o blazer igual tu pagou 500. Então, peraí, se eu tenho um blazer que custa 500 e é praticamente igual, não faz sentido eu levar o de 10, sabe? Claro, eu tô dando um exemplo, assim, que não é muito real, né? No sentido de que essas distorções da memória, é difícil a gente ter uma distorção de 10 para 500, mas que a gente nunca vai lembrar o preço de tudo, isso é certo. E por vezes essa memória fraca vai fazer inclusive tu esquecer dos teus gastos, e aí isso é um risco ainda maior. Sabe aquela sensação assim, ó, tu tá pagando o cartão de crédito, tá? Aí hoje tu passou 10 reais no cartão de crédito, amanhã tu passou 50, depois tu pagou 60, depois tu pagou 80, depois tu pagou 90. Tu não lembra mais quanto tu gastou. Aí quando chega a fatura, tu olha, meu Deus, a minha fatura deu enorme. Mas o que acontece é que tu não lembra que tu gastou esse mundo de pingado e esses pingados resultaram num valor da fatura enorme. Então essa construção de falha de memória faz com que a nossa percepção de valor ela seja alterada. E essa alteração na percepção de valor faz com que a gente gaste mais, porque a gente não lembra do quanto já gastou. Então eu sigo gastando. Outra coisa que é uma distorção da memória que também faz com que a gente fique muito deslocado da realidade. Pensa quanto que você ganhava há 10 anos atrás e quanto você ganha hoje. Tu não consegue referenciar a tua vida de 10 anos atrás e a tua vida hoje. Provavelmente tu olha e diz, nossa, eu vivia com muito menos. Como que hoje eu ainda tô apertado? Por quê? Porque a tua memória é distorcida, a tua memória não vai olhar para os 10 anos passados. Ela vai olhar para a tua vida hoje, para os teus custos hoje. E aí ela vai fazer uma valoração da tua condição pior do que por vezes está. Porque ela não está olhando o processo de evolução, ela está olhando a tua condição atual. E isso desvirtua a tua percepção em relação ao valor das coisas. Então, a gente tem que saber que a nossa memória é falha e que eu vou levar em consideração coisas que por vezes não têm tanto valor assim. E isso vai alterar a minha percepção, certo? Por fim, mas não menos importante, o agregado de informações. Quando a gente está avaliando alguma coisa, um produto para comprar, nós temos uma certa dificuldade de compilar todas as informações e tomar uma decisão com base em todas aquelas informações. Até porque o nosso cérebro não consegue processar muita coisa ao mesmo tempo. A gente sempre seleciona coisas que a nossa atenção vai chamar mais a nossa atenção e aquilo ali a gente leva em consideração para fazer a avaliação.
de quero comprar ou não quero comprar. Dentro desse contexto, quando tem muita informação, a gente chama que existe uma sobrecarga de informação. E nessa seleção, por vezes a gente vai selecionar coisas que não são as mais importantes para tomar decisão, mas são as que o nosso cérebro chamou a atenção. E aí, por vezes, a gente vai errar. Vamos voltar ao exemplo do computador. Digamos que você esteja avaliando um computador para comprar. Eu lembro que quando eu estava entrando no mestrado, no último ano da faculdade, eu ganhei um computador do meu pai e da minha mãe. E eu ganhei um computador lindo. Eu, Jéssica, estava completamente desfocada das informações relevantes. E aí eu deixei isso pro Guilherme, né? Nós já estávamos juntos naquela época, obviamente, a gente tá junto há 18 anos. Mas qual eram as informações relevantes para a compra de um computador? Quais são os atributos que eu preciso para comprar? Qual era a minha preocupação? Ele é bonito? Para ver como que aquilo que eu tinha falado anteriormente do afeto influencia, né? Ele é bonito? Era essa a minha pergunta, mas quando na verdade eu tenho que pensar nos atributos. E os atributos são informações. Só que quando a gente vai comprar um computador, tipo, é 1000 informações que eu nem sei do que se trata. Desde processador, sei lá, eu não entendo nada dessas coisas de tecnologia, placa de vídeo, placa de som, placa de sei lá o que lá. E aí tem que saber tudo isso. Eu não sei isso, sabe? Então quando me dá aquele monte de informação, eu vou esquecer daquelas informações e eu vou olhar e dizer assim, é bonito, vou levar. Então esse erro que eu cometo, e aí como que eu corrijo esse erro e qual é a minha sugestão para você? Eu corrijo com o Guilherme, né? Quando eu olho uma coisa assim, no caso tecnológica, eu, achei bem bonito. Amor, presta. Por quê? Porque eu vou olhar aquelas informações, eu não vou entender, vai ter uma sobrecarga de informação. E eu não vou ter a minha atenção sobre o que realmente importa, que é esses atributos técnicos. Eu vou olhar a beleza. Então, eu tomar uma decisão com a minha percepção tá errado. Eu preciso chamar ele para ele olhar os atributos. Entendeu? Então, essas questões de informações, a gente tem que levar em consideração que, muito voltado pela nossa atenção, nós vamos olhar a informação que mais nos chama a atenção. A informação que mais me chamava a atenção do computador é se era bonito ou feio, que também tem um aspecto afetivo envolvido. Portanto, eu tomaria uma decisão ruim. Nesse sentido, sempre vá olhando as informações que são coerentes para aquele processo de tomada de decisão. Antes de começar a pesquisar, se for uma compra grande, faça uma lista de atributos. Quais são os atributos que eu preciso verificar nesse computador, por exemplo? E aí só saia para pesquisar depois que tu tenha a tua própria lista de atributos, para que tu não venha a cair nessas disfunções de atenção e não analise as informações que realmente são relevantes. O Kahneman sempre fala sobre isso, assim. As nossas percepções subjetivas, elas são errôneas. Então, tudo aquilo que nós pudermos simplificar via checklist, faça. Se você vai fazer uma compra, lista de atributos. Se você vai fazer no trabalho, lista de checklist, quais são as atividades que eu preciso fazer. Se você vai desenvolver um projeto, checklist, quais são as etapas do projeto que eu tenho que desempenhar. Se você vai fazer uma seleção de pessoas, isso eu aprendi com Kahneman, processo de seleção, não fique só na subjetividade avaliando os candidatos. Tenha uma lista de atributos que você possa, de forma objetiva, avaliar, porque a sua avaliação subjetiva, ela é distorcida. Quando nós nos damos conta do quão distorcidos nós somos e começamos a criar essas listas de atributos, esses checklists, nossa, a vida muda. Quer ver um exemplo que não tem nada a ver com consumo, mas eu acho que é importante trazer, só para que você entenda a estratégia por trás tanto dessa construção da informação, quanto para todas as outras, assim, né, para tornar esse processo mais racional. Aqui na empresa, na Plano A, nós temos aberturas de empresa, né? As empresas entram e tem a abertura da empresa. E aí as empresas, o empresário que está abrindo, principalmente que vem do mercado digital, que é o público que a gente atende, ele não entende nada de empreendedorismo. Ele não sabe que existe uma junta comercial, que tem que passar por várias etapas, que tem que fazer uma DBE, que tem que fazer isso, e nem eu sei todos os trâmites de direito. Então a gente não sabe sobre isso e também não tem por que eu sobrecarregar minha memória sabendo essas etapas.
Mas, quando eu estou abrindo uma empresa e estou investindo dinheiro nisso, eu vou me sentir mais seguro se eu conseguir acompanhar onde é que está, por que que eu estou pagando cada uma das coisas e sucessivamente. Isso, o que a gente fez para solucionar isso e o cliente conseguir se sentir seguro? No momento que as pessoas elas vão ali e vão entrando e vão caminhando em cada etapa, porque a abertura da empresa é por etapa, né? Primeiro faz não sei o que, depois faz não sei o que, sei lá, são umas 10 etapas. Se o cliente conseguir acompanhar num checklist qual é a etapa que ele tá, qual é a taxa que ele tá pagando e o que ainda falta pagar, isso dá conforto emocional para ele. E aí ele sente, que bom, eu sei onde é que eu tô. Então, para ver como essas soluções de checklist, ela serve tanto para centralizar as informações que verdadeiramente importam para que tu tome a decisão, quanto para você, se tem empresa ou nas tuas próprias atividades, tu implementar para conseguir, se tu atende algumas pessoas, alguns clientes dentro do teu próprio emprego, ou se tu é empresário, para que tu consiga agregar valor também na vida dessas pessoas, né? Então, a solução de checklist é imprescindível. Crie checklist e crie estruturas que façam com que tu avalie o que realmente importe e não que a tua atenção te desvirtue e as informações que realmente seriam valiosas você não perceba. Porque se tu perceber só o que não é importante, você vai escolher errado, certo? Então, esses são os 5 aspectos que eu queria trazer hoje, que fazem com que a nossa percepção em relação ao valor das coisas, em relação ao nosso salário, em relação ao valor do dinheiro em si, né? Que eu brinquei que 100 reais não é 100 reais, mas essas 5 coisas fazem com que nós não tenhamos uma percepção realista do valor das coisas. E que ao entender isso, nós melhoramos o nosso processo de decisão. Então, quais são essas 5 coisas? É a minha percepção, ela é distorcida pelo ponto de referência. Então, isso é um principal aspecto, né? Eu vou distorcer pelo ponto de referência, eu vou distorcer pela ilusão do dinheiro. Depois da percepção, como que eu percebo as coisas, as inferências, eu vou perceber e inferir coisas a partir das análises que eu estou fazendo ali, então eu vou tirar conclusões que às vezes não são coerentes. Aspectos afetivos, que são emocionais, como eu me sinto em relação àquele consumo. Aspectos relacionados à minha memória, como eu lembro decisões passadas ou situações passadas, e as informações às quais eu estou tendo acesso. Tudo isso faz com que o preço de uma coisa não seja aquele preço real, que a gente sempre acabe distorcendo. Mais uma vez, se a gente implementar as estratégias que eu compartilhei aqui e conseguirmos ser mais realistas nesses processos de análise, nós conseguimos tomar melhores decisões. E eu espero de coração que você tome melhores decisões, cuide melhor do seu dinheiro e faça ancoragens boas para você e não distorcidas com base apenas nas informações que lhes são apresentadas. Certo? Falei, né? Meu Deus do céu, agora eu tô pensando aqui. Ó, 1h06 deu aqui na gravação. Mas falei bastante, assim, bastante coisa, né? Bastante informação. Espero que tenha sido útil aí para você e que você melhore o seu processo de decisão. Tomei até um cansaço, tomar uma água agora aqui. Um beijo, um forte abraço e até a semana que vem.